Olá, Ale Morales, olá amigos e amigas da BTV, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Rogério Von Xing. Estamos começando mais um Momento Nerd, onde traremos algumas referências que buscam contribuir para o debate da semana, que no caso é a traição, né? E quem sabe aí ampliar as experiências de todos e de todas. Bom, direto ao assunto, traremos 4 referências, e sendo a primeira um filme de 2016, Snowden, que aqui no Brasil ganhou o subtítulo Herói ou Traidor. Ele é dirigido pelo Oliver Stone e protagonizado pelo Jason Gordon-Levitt. Ele trata do Edward Snowden, que muita gente acho que talvez já tenha até ouvido falar dele. Ele era um terceirizado da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos e que acabou descobrindo uma série de violações, desde invasão de privacidade a espionagem, seja de figuras e líderes internacionais até pessoas comuns. E o que ele resolve fazer? Ele vaza tudo para a imprensa, né? Ele é exilado, né? E até hoje, na verdade, ele vive na Rússia. Quem quiser conhecer um pouquinho mais dele, do trabalho dele, ele foi confirmado da Campus Party Brasil 2020, que deve estar começando amanhã ou nos próximos dias. Vocês podem conhecê-lo melhor. A nossa segunda referência, ela vem direto do mundo dos games, né? Tem gente que lembra de Metal Gear Solid, me lembra de GTA, Grand Theft Auto, enfim, né, a traição é muito comum nos enredos de maneira geral. Mas eu venho de uma geração um pouco mais antiga de gamers, então eu trago do game Resident Evil, o vilão Albert Wesker. Muita gente não lembra, não conhece a história. Na verdade, ele sempre foi um dos principais cientistas da fundação, da corporação Umbrella, né? Ele foi colocado no grupo Stars, liderando o Team Alpha, que faz a invasão à mansão, logo lá no primeiro game, né? Claro que rapidamente se descobre que ele trabalha para o outro lado, né? Mas ele se torna um dos vilões referência aí de toda a série, né? No entanto que demora alguns jogos para você derrotá-lo de fato. Essa referência é tamanha que nos filmes que foram lançados muitos anos depois, aqueles estrelados pela Milla Jovovich e produzidos e alguns dirigidos pelo Paul W.S. Anderson, o principal vilão é o Albert Wesker. A nossa terceira referência vem de histórias que são muito comuns a traição. Na verdade, a traição é o que muitas vezes rege o próprio enredo, né? Que são as disputas por trono, por reinado. E talvez hoje a mais famosa delas seja a série de histórias conhecidas como As Crônicas de Gelo e Fogo ou simplesmente Game of Thrones, né? Elas foram idealizadas pelo George R. Martin, né? Que já escreveu 5 livros sobre a série, fora outros livros de outros escritores, né? Que compõem esse universo, e deu também origem a uma série de TV que teve 8 temporadas. A série de TV já terminou e quantos livros ainda estão sendo escritos, né? O interessante é que, como tem muitos núcleos protagonistas nessa história, a gente acaba simpatizando com um ou mais personagens. Mas lembrando que nessa disputa pelo trono, todos traem, todos mentem de alguma forma, todos enganam, né? E o quanto a gente releva essas traições? Bom, fica a dica. A nossa última referência ela é do universo das HQs, dos quadrinhos. E eu estou falando de Watchmen. Série originalmente publicada em 12 edições entre os anos de 1986 e 1987. Ela foi idealizada pelo mago dos quadrinhos, o Alan Moore, e desenhada pelo Dave Gibbons, também muito conhecido na área. Ela trata de uma sociedade regida pelo vigilantismo, né? E se pergunta logo no início, quem vigia os vigilantes, né? E a partir do momento da morte de um deles, que se dá também no início do quadrinho, não é nenhum spoiler, a gente resgata um pouco o histórico, o passado, as mentiras, as traições, os podres dessa galera, né, para se questionar o que é essa sociedade. É um quadrinho bastante denso, que exige uma leitura um pouco mais devagar. A Panini sempre republica essa edição definitiva em capa dura, então não é tão difícil de ser encontrada. Também deu origem a um filme de 2009, dirigido pelo Zack Snyder, e recentemente também teve uma série aí nos canais de streaming. Recomendo bastante. E no final tem um revés muito interessante, né? Como que você faz para enganar o ser mais poderoso da existência? Vale a dica aí de acompanhar todas essas obras. Bom, chegamos ao final. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com amigos e inimigos. Segue o fio. De volta para você, Ale.